Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vamos entoar os hinos de louvores ao nosso Deus. Convidamos nosso irmão Domingos, para entoar os hinos da nossa harpa cristã. Glória a Jesus. E vamos nós cantar com alegria. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Convido a igreja para nós louvar a Deus com 3 hinos da nossa harpa cristã. Todos nós. Glória a Jesus. Vamos iniciar com o hino de número 339. Glória a Jesus. Agora sim. Jesus ressuscitado, grande é o teu poder. Ser comigo, ó meu amado, dá-me a graça e o saber pra fazer a tua vontade. Quero de-te mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver, meu Senhor, tu és meu guia. Dá-me força, vida e luz. Me concede, ó meu Jesus, pra fazer a tua vontade. Quero de-te mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver. És a luz tão radiosa que me traz consolação. Com tua morte dolorosa, tu me destes a salvação. Pra fazer a tua vontade, quero de-te mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra te viver,
ó Deus, agradecer-te o teu grande, imenso amor, porque já me concedestes o real Consolador, pra fazer a tua vontade. Louvado seja Deus. O seguinte de número 340. Eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer. E terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. No cenáculo reunidos, o poder buscava então, pelo amor de Deus unidos, aclamar em oração. Eis que um vento é descido e o fogo do céu cai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais. Este povo destemido são os discípulos de Jesus, pelo mundo perseguido, por levar a sua cruz, e agora revestido com poder ao mundo sai. Podes tu dizer também, sou um dos tais, um dos tais, um dos. Glória a Jesus. Oh, não seja descuidoso para buscar o dom de Deus, dom que te fará ditoso, dar-te-á visões dos céus. E Jesus maravilhoso, proclamando aos outros vai. Poderás então dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais, um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais.
Glória a Jesus. Hino de número 526. Glória a Jesus. Grandioso és tu, Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Lembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração, e nele tu ganhastes, transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, o amado meu, voltando, vinha dos céus o povo seu buscar, no lar eterno eu quero jubilando a tua
tua santa face contemplar. Então minha glória a Jesus. Glória a Jesus. Livro de Jonas, capítulo 4. Jonas, capítulo 4, versículo 9 ao 11. Jonas, capítulo 4, versículo 9, 10 e 11. Glória a Deus. Vamos ler como sempre fazemos. Glória a Deus. Podemos começar? Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Amém. Glória a Deus. Nosso irmão Darley, presbítero Darley, ora. Pai do Senhor, meus irmãos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, nesta noite, querido Deus, por aqui estarmos, Pai, em sua casa, meu Senhor, para juntos, querido Senhor, te glorificar, te exaltar, porque, Senhor, Tu és o nosso Deus amado. Nesta noite aqui, ó Pai, eis aqui os Teus servos, meu Deus querido, que estão aqui, meu Deus, para te adorar. Ó querido Deus, que o Senhor opere nesta noite em cada coração, que Teu Espírito Santo tenha liberdade em nossas vidas nesta noite, querido Deus. Ó Pai amado, abençoe os louvores, aqueles que irão te louvar. Ó querido Deus, recebe a nossa adoração nesta noite, o nosso culto racional, Senhor, nesta noite, querido Pai, porque Tu és o nosso Deus. Opera em nosso meio, ó Pai. Assim, Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos louvar a Deus com o hino. E a letra é antiga, mas porém atual. Glória a Jesus. O hino da Zirã Araújo, irmãos de mais tempo de fé, deve lembrar muito bem deste hino. Ele diz assim, vamos lá? Quantas vezes você chora e a Deus implora sua proteção, vendo as lutas aumentando e se multiplicando a tua aflição. Quantas vezes no teu leito você ergue a voz dizendo até quando? Deus contempla o teu sofrer, não há por que temer se tu estás orando. Clama a Deus
ouvirá, tudo há de passar em tua vida. Clama a Deus e tua bênção virá, não desanimes, o Senhor proverá. Há momentos tão difíceis, são momentos tristes e angustiantes. É chegado o fim dos tempos, estamos vivendo em guerra a todo instante. Quantas vezes murmurando você diz calado, não suporto mais. E um novo dia vem, o Senhor traz o bem, amor, perdão e paz. Clama a Deus e Ele te ouvirá, tudo há de passar em tua vida. Clama a Deus e Ele te ouvirá, não desanimes, o Senhor proverá. Clama a Deus e Ele te ouvirá, tudo há de passar em tua vida. Clama a Deus e tua bênção virá, não desanimes, o Senhor proverá. Glória a Jesus. Aleluia. Como eu disse, a letra deste hino é bastante atual, porque o momento realmente que estamos enfrentando, não só por causa desta enfermidade que aí está, mas muitos outros problemas de ordens sociais, de ordens espirituais e até econômica, tem afligido a sociedade. E nós estamos vivendo momentos difíceis na terra, mas na esperança de que muito em breve tudo isso cessará para os que são arrebatados. Glória a Jesus. Por isso que é bom servir a Deus, ser crente que espera Jesus, porque com a vinda de Jesus, para os que sobem, todo sofrimento se findará. Porém, para os que ficam na terra, estarão próximos de enfrentar a pior fase da vida em termos de sofrimento aqui na terra, que é a grande tribulação. Nós temos aqui uma pessoa para apresentar, a irmã Agostinha. Onde está? Glória a Deus. Irmã. Muito bem. Agostinha é uma pessoa que está nos visitando. Onde está? Ali está, muito bem. Aqui vizinha do irmão Darley. E é prima, né? É prima do irmão Darley, muito bem. Está aqui conosco. Os irmãos querem dar uma saudação de bem-vindo à nossa amiga que nos visita. Quem deseja, vamos dizer para ela: seja bem-vinda em nome de Jesus e volte sempre. Glória a Jesus. Temos mais alguém nos visitando? A Cleide. Onde está a Cleide? Está a irmã da irmã Lucélia, muito bem. Ela e a filha, glória a Deus. Tem mais alguém visitando? Só estes mesmo? Os irmãos também querem dar uma saudação de bem-vindo a Cleide e sua filha. Vamos dizer: sejam bem-vindas em nome de Jesus e voltem sempre. Que Deus abençoe grandemente as nossas visitantes. Glórias a Deus. Nós vamos ouvir os conjuntos louvando a Deus. Vamos ouvir o conjunto de senhoras adorando ao Senhor com hino. Depois a mocidade também estará louvando o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos cantar para Jesus, vamos nos alegrar. Afinal, nós estamos na presença do Senhor. Lá fora nós temos muitas tristezas, coisas desagradáveis que nós não gostaríamos de ver nem passar. Mas aqui é um momento só de gozo, de felicidade na presença do nosso Deus. Glória a Jesus.
gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou um eterno dependente, estou de novo aqui e quero Seu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que Tu estás nesse lugar. Oh Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenha
Amém? As crianças de Jesus louva. Depois das crianças nós vamos também ouvir a irmã Auricélia. E por ocasião desses louvores nós vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas. Glória a Jesus. Convido aqui o presbítero irmão Antônio Sobrinho para fazer a oração. Salve a amada igreja, com a paz do Senhor. Amado Deus, Santo Pai, Deus justo, Deus verdadeiro, Pai de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, em cuja presença, Senhor, nos encontramos nesta noite, na Tua casa, meu Pai, onde viemos se alegrar na beleza da Tua santidade, Senhor. Agora, meu Deus, abençoa os Teus filhos que vão Te ofertar, que todos possam Te ofertar com alegria, meu Senhor. Ó, meu Deus, nós Te pedimos e já Te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. As crianças de Jesus saudam a igreja com a paz do Senhor. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, estrelas a brilhar, pois Ele é Deus, Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. O Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus, Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele Deus grandão. Coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele Deus grandão. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não, e com o seu carinho está me guardando. Ele é Deus, Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. É tão pequenininho, mas cabe dentro dele Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro
Também saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Muitas vezes na vida do crente a luta é constante em seu caminhar, e tem momentos que a prova é tão grande que o crente pensa até em parar. E quando as lágrimas molham o seu rosto, o inimigo diz pra ele desistir. E quando pensa que está sozinho, tão desesperado só pelo caminho, Jesus diz: meu filho, eu estou aqui. A tempestade em breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. A tempestade em breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ela arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. Por muitas vezes encontrei na Bíblia falando do crente em comparação, dizendo que ele é como uma ovelha, quando é provado não declama não. A prova traz sempre a experiência, aumentando assim a fé de um cristão. Quando a luta chega, não se desespera, se humilha fazendo como uma palmeira. Depois se levanta com a bênção nas mãos. A tempestade em breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ela arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. A tempestade em breve vai passar. Jesus guia o barco no meio do mar. Ele é o piloto e quando guia o barco, o crente tem vitória. Faça como a palmeira quando o vento vem. Ele arrasta tudo e ela vai também. Mas quando ele passa, ela se levanta e canta vitória. Vitória. Amém, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Meus irmãos, já de antemão queremos avisar os irmãos que sexta-feira próxima, portanto dia 30, será o nosso culto de Santa Ceia. Culto de Santa Ceia aqui no templo. Todos os irmãos que são membros devem estar para ceiar, para participar da ceia do Senhor. Bem, meus queridos irmãos, nós lemos um texto aqui no livro de Jonas, no capítulo 4, versículo 9, 10 e 11. Contexto do livro de Jonas, todos os irmãos conhecem muito bem, pois nos fala de Deus ordenando a Jonas que fosse pregar na cidade de Nínive. E Jonas se atemoriza e procura fugir da presença de Deus, fugir da responsabilidade
de ir até a cidade de Nínive. Deus sempre desejou se revelar à humanidade. Deus sempre desejou se revelar à humanidade e sempre usando alguém, exigindo desse alguém obediência à sua palavra. Deus tem se feito revelar, diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, e os versículos de número 20, diz: porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido Deus, olha aí, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. No livro do Gênesis, logo no primeiro capítulo do livro do Gênesis, nós encontramos Deus se revelando através da criação. Deus se revelando através da criação. Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar. E isto aconteceu. Deus disse: produz a terra erva verde. E a terra produziu erva verde. Deus disse: haja luminares na expansão dos céus. E apareceu o sol, a lua, as estrelas. Deus disse: produz as águas abundantes répteis e almas viventes. E de repente apareceu nas águas todo ser vivente. Deus disse: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie. E logo toda espécie vivente apareceu na terra. Deus se revelando através da sua obra criadora. Deus disse e as coisas aconteciam. Deus falou e as coisas passaram a existir pelo poder da sua palavra, isto é, Deus se revelando. Glória a Deus ao mundo que até então ele estava criando. Porém, Deus, ao criar o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus disse para Adão e ordenou o Senhor, Deus ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus aparece a Adão e diz a Adão: você não coma desta árvore, não coma deste fruto. Deus ordena ao homem, e o que aconteceu? O homem não obedeceu à ordenança de Deus. Por o homem não obedecer à ordenança de Deus, o caos foi instaurado na terra. A terra passou a não ser mais tão benéfica, a não cumprir mais o objetivo para o qual tinha sido criada pelo poder da palavra de Deus, porque Deus criou com o objetivo de se revelar à criação. Nós lemos aqui no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 20 e 21, que as coisas criadas, a natureza criada, ela faz ao homem conhecer, ou ela revela um Deus criador ao homem. E o homem
de forma alguma ele fica inexcusável diante de Deus pelas obras criadas. Ele não pode jamais dizer: eu não conheci Deus. Aí Paulo diz: tendo eles conhecido Deus, isto é, através das obras criadas, não o glorificaram como Deus. Não deram a Deus glória, não deram a Deus louvor, porque desobedecem à ordenança de Deus. A Bíblia diz no livro do Gênesis, ainda no capítulo 6, após o pecado de Adão, após o pecado da sua genealogia, Deus aparece a um homem chamado Noé. E Deus disse a Noé: Noé, o fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que desfarei toda a terra. Deus fala com Noé, Deus ordena a Noé, dizendo: Noé, faz para ti uma arca, faz para ti uma arca de madeira, porque eu vou destruir a terra por causa da sua violência, por causa do seu pecado. E a Bíblia diz que assim Noé obedeceu. Noé obedece à ordem de Deus e começa a construir aquela grande arca para a salvação da sua família. E porventura, se alguém viesse crer, eles também receberiam a salvação, isto é, a destruição que haveria de acontecer na terra. Eles não iriam ser destruídos se crescem na palavra de Deus. Observe aqui, Deus disse para Noé e Noé obedeceu. Noé construiu a arca, louvado seja o nome do Senhor. Mais na frente, Deus aparece a outro homem e lhe dá também diretrizes. A Bíblia diz no livro do Gênesis capítulo 22, que Deus aparece a Abraão, glória a Deus. E o texto diz: e aconteceu que depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E Deus disse: toma agora teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma montanha, que eu te direi. Observe aqui o raciocínio. Deus se fez revelar através da obra da criação. Paulo diz que esta criação revela Deus, e os homens, tendo conhecido Deus, não o glorificam como Deus. Deus aparece no jardim do Éden para Adão e diz: Adão, não coma da árvore, porque se comer morrerá. Deus aparece a Noé: Noé, constrói uma arca, porque eu vou destruir a terra com o dilúvio. Noé constrói a arca. Agora Deus aparece a Abraão pedindo que Abraão sacrificasse o seu próprio filho, o único filho da promessa, porque Abraão tinha outros filhos, mas o filho da promessa era Isaque. E Deus tinha prometido para Abraão, quando ele estava lá em Harã, Deus disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e eu vou fazer de ti uma grande nação. Uma grande nação vou fazer de ti. Aí agora Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero que você sacrifique o teu filho Isaque. No versículo de número 23, aliás, no versículo de número 3, a Bíblia diz: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. Olha aí, escute bem. Abraão, em obediência ao pedido de Deus, à ordenança de Deus, se levanta de madrugada, aborda o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho, cortou a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus tinha dito a ele.
3 dias de caminhada. E a Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que Abraão chega no pé do monte onde ele iria supostamente sacrificar o seu filho. Observe aí que era o filho da promessa. Deus tinha dito que faria dele uma grande nação, e os meios viáveis para que esta promessa se concretizasse na vida de Abraão era através de Isaque. E agora Deus chega para Abraão e diz: sacrifica o teu filho. E Abraão chega no pé do monte, e naquele momento ele diz para os moços, seus servos que iam com eles, e Abraão disse: olha, vocês fiquem aqui, que eu e Isaque, nós vamos subir o monte, nós vamos adorar, depois de adorar, nós tornaremos para vós. Glória a Jesus. Hoje nós estudamos na nossa lição um assunto muito importante que tem tudo a ver com isso aqui: o dom da fé. Neste momento, o dom da fé opera na vida de Abraão, operou na vida de Noé, não operou na vida de Adão por causa da incredulidade, mas operou na vida de Abraão. Pois quando Abraão diz: ficai aqui, e eu, moço, vamos adorar e voltaremos para vós, Abraão estava crendo na palavra de Deus, Abraão estava crendo nas promessas de Deus. As promessas de Deus é para nós crer, as promessas de Deus, elas nos faz mais crentes, as promessas de Deus, elas nos faz galgar em posições de fé diante de Deus, porque as promessas de Deus, elas têm o objetivo de nos fortalecer. Glória a Jesus. O escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Glória a Deus. Quando tem uma promessa e esta promessa ela se cumpre, você antecipadamente tendo conhecimento dela, quando ela se cumpre, revigora a nossa esperança, revigora a nossa força, revigora a nossa caminhada em direção ao céu. Glória a Jesus. Abraão diz: fica aí aqui, nós vamos. Abraão tinha certeza, porque os versículos subsequentes vão nos dar esta certeza, que Deus iria solucionar aquele caso, que Deus iria prover um cordeiro e o seu filho jamais seria sacrificado. Porque quando Isaque diz: papai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, e o cordeiro, papai, onde está? Abraão, com toda a convicção, diz: meu filho, Deus para si cordeiro proverá. O que era isto? Abraão estava na certeza de que Deus iria providenciar um cordeiro para aquele sacrifício, porque Isaque era o filho da promessa. Queridos irmãos, a promessa de Deus na nossa vida, ela não vem para nos matar. A promessa de Deus, ela vem para nos fortificar. A promessa de Deus, ela vem para nos fazer vencermos as dificuldades que surgem na nossa caminhada. Dificuldades estas que muitas vezes parece ser a morte. Quantos de nós não já passamos pelo vale da sombra e da morte? Mas como diz aquele hino, nós estamos aqui. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Abraão obedeceu o chamado ou o mandado de Deus, porque Abraão cria na provisão de Deus. Nós temos outro homem na Bíblia, por exemplo, Moisés. Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. Deus aparece a Moisés através de um fogo numa sarça. Aquela sarça, o fogo não consumia aquela sarça. E por aquele fogo não queimar aquela sarça, ela não ser consumida, despertou a curiosidade de Moisés. Moisés, já um homem de 40 anos, ele sabia que nenhum material
inflamável resistia o fogo, era consumido pelo fogo. Mas agora, diante dos seus olhos, ele estava vendo um arbusto que o fogo não consumia. A labareda de fogo estava ali, mas aquele arbusto não se consumia. E Moisés disse: tem algo diferente neste lugar. E ele foi se aproximando. E ele ouviu uma voz do céu dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisa é lugar santo. Glória a Jesus. E Deus fala com Moisés e diz: Moisés, vem aqui, Moisés, e eu te enviarei até Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Glória a Jesus. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Glória a Deus. O que Moisés fez? Moisés foi. Moisés obedeceu a ordem de Deus. E ele foi tirar o povo de Israel da terra do Egito. Por quê? Porque Moisés creu no Deus que lhe estava lhe enviando. Glória a Deus. Mas nós temos um exemplo na Bíblia. Aliás, muitos exemplos, mas um que eu separei aqui, que não creu na promessa, que não creu na palavra de Deus, que as coisas exteriores, os benefícios seculares, financeiro, desviou o foco dele da ordem de Deus. Os irmãos já sabem, este homem é Saul. Os amalequitas tinham sido problema na trajetória de Israel para conquistar a terra prometida. Deus tinha colocado Saul sobre a liderança do povo de Israel. E Deus fala através de Samuel para que Saul destruísse completamente os amalequitas. E Saul foi para a guerra. Saul tinha a ordenança de Deus através de Samuel, que não era para deixar vivo homem, mulher, crianças, animais, tudo era para ser destruído. Tudo era para ser destruído. Mas Saul, ele desobedece à ordem de Deus. Ele pega dos despojos as coisas boas, ouro, prata, e ainda traz o rei dos amalequitas vivo para Israel. Deus reprova aquela atitude, porque Deus tinha dito que era para destruir. Glória a Deus. E Deus usa o seu profeta, o profeta Samuel, para dizer para Saul que aquela atitude era uma atitude de rebeldia, e que a rebeldia é semelhante ao pecado de feitiçaria, e a feitiçaria Deus não suporta. E Deus disse através de Samuel: Deus já tem levantado outro rei, porque a ti ele tem rejeitado por causa da desobediência de Saul. Deus é Deus, e Ele exige que os seus servos obedeçam a sua palavra. Chegamos no livro de Jonas. Jonas, um profeta do Senhor, que Deus disse para Jonas: Jonas, vai até a grande cidade de Nínive. Vai lá, Jonas, e prega contra ela. Capítulo 1.
Versículo 1: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E o que aconteceu? O versículo seguinte diz: E Jonas, e levantando-se, foi... E levantando-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Aconteceu que, os irmãos sabem muito bem, que aconteceu aqueles imprevistos. Jonas foi jogado no mar, lá do ventre do peixe, nas profundezas do mar. Ele orou. E Deus ordenou que a baleia viesse jogá-lo novamente na terra. E a Bíblia diz no capítulo 3, que pela segunda vez a palavra do Senhor veio a Jonas dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disser. Aí a Bíblia diz que Jonas agora se levanta, não mais para fugir, mas para ir à cidade de Nínive. E a Bíblia nos diz que Jonas foi à cidade de Nínive, e durante 3 dias, de rua em rua, Jonas pregava. Qual a mensagem? Ainda 40 dias, Nínive será subvertida. A mensagem era esta. Primeiro dia, Jonas anda nas ruas pregando esta mensagem. Segundo dia, a mensagem: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. Terceiro dia, ainda 40 dias, ainda em 40 dias, Nínive será subvertida. E a Bíblia diz que aquela mensagem chegou aos ouvidos do rei. No momento que a mensagem chegou aos ouvidos do rei, ele creu. Ao crer, a Bíblia diz que ele temeu e editou um decreto que todas as pessoas daquele reino, incluindo até os animais, durante 3 dias não deveriam comer nem beber. E outra coisa, tinham que tirar suas vestes. No caso, pessoas importantes do reino tinham que tirar as vestes reais, as vestes que se apresentavam ao rei, vestir uma veste de saco, silício, e se sentar sobre a cinza, porque segundo o rei, ele disse: quem sabe Deus se arrependerá do mal que disse que nos fará e não vai fazer. Essa foi a mensagem do rei. Glória a Jesus. Oh, meus queridos irmãos, quando nós damos ouvido à voz de Deus, as coisas acontecem, muitas vezes não do nosso jeito, mas do jeito de Deus. E as coisas do jeito de Deus, ela vem para nos alegrar, ela vem para nos fortalecer, elas vêm para nos dar vitória. Louvado seja o seu santo nome. O rei creu. Nem todas as pessoas talvez creram, mas era obrigado por ordem de decreto real. Passar 3 dias sem comer, 3 dias sem beber. Glória a Deus. E a Bíblia vai nos dizer, meus queridos irmãos, no versículo 10 do capítulo 3: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não fez. Glória a Jesus. Agora observe que Jonas ele foi não por sua própria vontade, porque a vontade dele era de fugir. Olha, irmãos, os assírios, eles eram cruéis. Os assírios já tinham subjugado os israelitas. E Jonas tinha um sentimento de vingança. O texto deixa transparecer que Jonas queria que eles morressem. Jonas não queria que Deus tivesse misericórdia dos ninivitas, cerca de 120 mil pessoas. Jonas não queria que Deus tivesse misericórdia. E a Bíblia diz que ele se desgostou extremamente, a ponto de ficar ressentido.
Jonas estava igual aqueles meninos velhos birrento, né? Que o pai diz: meu filho, não faça isso. Se ele quer, não faz. Se você fizer, você sabe. E aí ele se emburra. Pois assim estava Jonas. Jonas queria que Nínive era destruída. Ele não queria que Deus poupasse a vida daquela população. Mas se existe uma coisa que Deus não suporta, é coração arrependido. A Bíblia diz: coração contrito Deus não suporta. Deus não despreza. Seja o mais vil pecador, seja o indivíduo mais sujo socialmente, seja o indivíduo mais pecador contra Deus, no momento que ele se arrepende, o sangue de Jesus faz uma lavagem na sua vida. Aleluia! Glória a Jesus! Jonas ficou ressentido. E a Bíblia diz que ele agora foi orar. Diz o versículo de número 2: e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Jonas conhecia Deus, sim ou não? Jonas obedeceu a Deus, sim ou não? Não. Porque ele foi de contra vontade. Ele foi de contra vontade porque Deus fez ele passar por aquela experiência. Glória a Jesus. Muitas vezes Deus permite, nós às vezes nem entendemos, Deus permite a gente passar determinadas situações para que a gente saiba que Ele é Deus, para que a gente reconheça que Ele reina, que Ele tem domínio sobre a nossa vida, que Ele tem domínio sobre as coisas criadas. Crentes, amigos, reconheça a soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Os desígnios de Deus nós podemos até não entender, porque é difícil entender, mas precisamos aceitar. Porque Ele é Deus. Ele é Deus, irmãs. Ele é Deus, irmãos. Precisamos aceitar. Glória a Jesus. Jonas sabia, primeiro, que Deus é Deus piedoso, que Deus é misericordioso, Ele é longânimo e grande em benignidades. São virtudes de Deus. São virtudes de Deus que Ele usou não somente para com os ninivitas. Essas virtudes de Deus, Deus usou para com a sua vida, Deus usou para com a minha vida. Essas virtudes de Deus é a causa de nós não sermos consumidos com o mundo, porque as misericórdias de Deus são grandes. Por que Deus não destruiu os ninivitas? Primeiro, porque eles se arrependeram. E quando há arrependimento, escute aqui, irmãos, escutem aqui. Quando há arrependimento, aí entra em ação a piedade de Deus. Quando há arrependimento sincero, entra em ação a misericórdia de Deus. Quando há arrependimento sincero, entra em ação a longanimidade de Deus. Quando há arrependimento, entra em ação em nosso respeito a benignidade de Deus. Paulo, no capítulo 6 de 1 Coríntios, ele deixa muito claro a situação do homem pecador. Ele diz, vou ler aqui para os irmãos, 1 Coríntios, para que a gente entenda aqui essas qualidades de Deus em favor de nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 6, a Bíblia nos diz o seguinte: não erreis,
nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora você imagine esta situação de um pecador, se não for a misericórdia de Deus, o que será deste pecador? Agora veja o versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor. Jonas não estava satisfeito com as misericórdias de Deus estendidas sobre os ninivitas. Aí Jonas pediu a Deus a morte. Ele disse: Senhor, peço-te, Senhor, tira minha vida, pois melhor me é morrer do que viver. Que desgraça! A pessoa não tem a capacidade, não tem a capacidade de ver a prosperidade do seu semelhante. Não ter a capacidade, não ter, irmãos, a condição mínima de entender a misericórdia de Deus para com a vida do homem. Jonas achou que por Deus ter tido misericórdia, os ninivitas não serem destruídos. Ele disse: pois se eles não morreram, eu quero morrer, porque eu não suporto ver aquele povo vivo, eu quero morrer. E a Bíblia nos diz que Deus pergunta a Jonas: é razoável este teu ressentimento? Em outras palavras, Jonas, tu tem razão neste teu sentimento? E a Bíblia nos diz que Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez uma cabana, e se assentou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. No fundo do coração, Jonas ainda tinha esperança que Deus não iria ter misericórdia e que iria destruí-lo. Ele disse: eu vou me sentar aqui, vou fazer aqui uma cabana, vou aguardar, porque espero que eles sejam consumidos. E a Bíblia nos diz, meus amados irmãos, atente para o versículo 6, 7 e 8. E fez o Senhor Deus nascer uma borboreira, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da borboreira. Versículo 7. Mas Deus enviou um bicho, e no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a borboreira, e esta se secou. Versículo 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desanimou, e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Observa aqui uma coisa: Deus manda Jonas, mas Jonas não obedece. Mas Deus manda uma borboreira nascer, e a borboreira obedece. Deus manda um bicho no dia seguinte, um verme vai lá e fere aquela borboreira para que ela morra. E o bicho obedeceu. Terceiro, Deus manda ali um vento oriental, e o vento oriental foi lá e queimou a cabeça de Jonas. Então Deus manda Jonas não obedece, mas Deus manda uma borboreira crescer, ela obedece. Deus manda um bicho, o bicho obedece. Deus manda o sol obedece. Aí raciocine comigo: o ser humano, a única criação de Deus, que em muitas vezes não faz caso do que Deus manda.
ser humano não faz caso do que Deus manda. Por isso que Paulo diz: tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus. Primeiro a minha vontade, segundo os meus caprichos, os meus desejos, os meus amigos, os meus parentes, as minhas coisas, as minhas conquistas. E Deus fica para segundo, terceiro plano. Mas não é assim que Deus deseja o relacionamento dos seus filhos para com Ele. Deus deseja de nós, aleluia, a primazia em tudo, a primazia da nossa vida em tudo. Não sejamos como Jonas, aleluia, mas sejamos obedientes, obedecemos, irmãos, a palavra de Deus, obedeçamos a palavra de Deus, porque Deus tem coisas grandiosas e maravilhosas para aqueles que são fiéis. Ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus em Cristo nos abençoe, que possamos refletir, meus irmãos, nesta palavra e sermos obedientes àquilo que Deus nos ordena. Quem foi obediente, Deus deu vitória. Embora que à primeira vista parecesse derrota, parecesse o fim de uma promessa, mas Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Aqueles que desobedeceram, aparentemente teriam vantagens, mas uma coisa é certa e nós devemos saber disso: ninguém tem vitória contra Deus, ninguém vence a Deus. Ele é o vencedor, Ele nunca perdeu uma batalha. Glória a Jesus. Meus irmãos, os trabalhos da semana, com exceção da Santa Ceia, continuam normais, do mesmo jeito. As orações, os cultos, continua até sexta-feira. Sexta-feira é que o nosso grande culto de Santa Ceia, e todos os membros estão convidados. Agora, irmãos, já que nós estamos nessas restrições, como é um culto de Santa Ceia, seria bom se os irmãos que não são membros dessem prioridade para os membros, porque dá muita gente no culto de ceia. Então, que a prioridade seja para os membros, até porque é um culto de ceia. Que os irmãos entendam o momento que nós estamos passando. Se não fosse isso, a gente podia encher aqui a galeria, os corredores, não tinha nenhum problema. Mas como é um culto de ceia, bom é que todos tenham esse entendimento, para que não haja aqui um grande número de pessoas e só os membros em comunhão estejam aqui para cear. Amém? A não ser que seja o irmão disser: não, eu não quero, aí tudo bem, não tem problema, venha ao culto. A UMADEG comunica que teremos no dia 1º de maio um dia de adoração ao Senhor, que se dividirá em dois momentos: manhã das 8h30 às 11h e à noite das 18h às 19h30. Pedimos as orações e a participação e a continuação e a contribuição de todos. E pedimos aos jovens que quem participar para contribuir com a quantia de R$10 para despesas, despesas do evento. Então, aqui está o aviso aqui do departamento de jovem. Então, dia 1º será um dia de avivamento, um dia de bênção aqui nos 2 turnos, manhã e à noite, para a glória de Deus. Fiquemos de pé e vamos orar, encerrando o culto. Antes de nós orarmos, gostaríamos de perguntar se tem alguém entre nós que deseja dar ouvido ao chamado de Deus. Jesus disse assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, ou oprimidos, em outras traduções, e eu vos aliviarei. Onde está uma pessoa para Cristo nesta noite? Tem alguém para entregar sua vida a Cristo? Obedecer ao seu chamado para a salvação? Glória a Jesus. Hoje é noite de salvação. Uma pessoa que está distanciado, que esteja aqui, deseja se reconciliar, venha à frente em nome de Jesus.
Jesus te chama, Jesus te dá a oportunidade de salvação. Amanhã pode ser tarde demais. O recado continua aqui. Pedimos ainda que a mocidade permaneça na igreja após o culto para ensaiarmos e passarmos os últimos detalhes. Agradecemos desde já a todos. O tema está em Joel 2:13. Glória a Jesus. Nós convidamos aqui o presbítero, o irmão Matias, para fazer a oração encerrando. Lembrando os irmãos também que às 10 horas nós temos orações. Todos os irmãos com a paz do Senhor. Orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Jesus querido, aqui estamos na Tua presença ainda, Senhor, gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos deu nesta noite, de aqui estarmos para Te adorar e Te bendizer. Meu Deus, agora Te pedimos, meu Senhor, por cada um dos Teus filhos que aqui vieram, que ouviram a Tua palavra, Senhor. Jesus amado, que o Senhor possa abençoar grandemente, que o Senhor possa nos dar mais oportunidade para que possamos estar aqui, Senhor, Te adorando em espírito e em verdade. Pai justo e santo, leva nós em paz para os nossos lares, nos protege, nos guarda, nos dá livramento, assim como o Senhor já tem feito. Meu Senhor, em nome de Jesus nós pedimos e por fé nós Te agradecemos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a vida de todos os servos de Deus, desde agora e para sempre. Quem crê assim, diga amém. Que Deus abençoe a todos e tenham todos uma boa noite na presença de Deus.